Paulo empatou com o Santos e fica aquele gostinho de eu quero mais, né? Porque o São Paulo ele era para ter ganhado do Santos. O Rafael, o goleiro Rafael, ele segue numa fase ruim. Ontem uma defesa que ele não faz, ele espalma ali pra área e o São Paulo toma um gol de rebote. Daronco daroncando. O árbitro da partida, o Daronco, o Anderson Daronco, ele foi péssimo e pra mim o São Paulo foi garfado. Era pra ter expulsado o jogador do Santos, que era o último homem, teve muita coisa ali, pé alto, solado no pescoço, nada disso faz o Daronco expulsar o jogador do Santos. Então é o Daronco, né? É o que se esperava realmente do Daronco, espera-se o dele o pior possível, ele vem e faz o pior possível, como sempre faz contra o São Paulo. Mas o São Paulo, esquecendo agora o time do Santos, crise na Vila Belmiro, o Voivoda, esquecendo os caras lá, nós temos uma melhora repentina que está surtindo efeito. O São Paulo, depois de ganhar os jogos ali do São Bernardo, aí perdeu, depois ele ganha do Flamengo, que foi uma coisa bem interessante, e ganha do Santos também pelo Paulistão, o São Paulo consegue melhorar. Não é que ele respira, não, ele melhora. O São Paulo, em 6 pontos disputados no Brasileirão, ele tem 4 conquistados contra Flamengo e Santos. Um é um clássico na Vila Belmiro, na casa dos caras, e o outro é o melhor time da América do Sul, que é o Flamengo. Então o São Paulo tá bem sim. No Paulista agora, ele deve colocar o time titular para ganhar do time do Primavera, tem a obrigação de ganhar, não interessa a fase do Primavera, é o São Paulo que vem pro lado de cá. Uma coisa que pega contra o São Paulo é que o Luciano, ele sentiu, acho que o posterior de coxa e ele preocupa. Ele realmente saiu puxando a perna. No vestiário, o Crespo perguntou pra ele falou: "Não, vou jogar". O Crespo vai ter que fazer exames. Então o Luciano será submetido a exames agora e o São Paulo não pode nem pensar em perder o Luciano no momento, porque o Crespo ele deu uma fritada homérica no Ferreirinha. O Ferreirinha hoje ele é meio carta fora do baralho no sistema de jogo do Crespo. O Luca também. Gostei do primeiro tempo, um time pegador, o Tapia ajudando pra caramba, pegando o meio-campo. Bobadilha bem na partida, gostei do primeiro tempo do Bobadilha. O meio-campo agressivo, o time do Santos melhorou muito do jogo do sábado contra o São Paulo. Era um time diferente, melhor, jogou na sua casa, jogou bem. O primeiro tempo acho que foi bem honesto, sinceramente, vendo a escalação, vendo o jogo esperando um Santos mais aguerrido, pelo menos mais agressivo do que foi no Morumbis. Gostei do primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo decente. É, Foi ótimo, não foi ótimo. Foi criativo, não foi criativo, mas foi bom, foi competitivo. Era isso que eu esperava desse time escolhido. E aí você até fala, pô, Wilson, mas os 3 zagueiros com os 3 volantes que você falou que não gosta, realmente, eu não gosto dos 3 zagueiros com os 3 volantes. Mas pro que o jogo pediu, para que as peças que ele escolheu, e provavelmente ele deve estar escolhendo ainda em cima de planejamento e pré-temporada e transição, isso, aquilo, eu acho que foi um bom primeiro tempo, foi competitivo, foi um São Paulo que chegava, o Bobadilha foi bem, o Mike fez um jogo consistente de novo. O Danielzinho aparece um pouco menos, mas Pablo Maia dá consistência no meio-campo, os 3 zagueiros firmes, o Enzo, nosso guerreiro do lado esquerdo. Tapi Caleri, foi um primeiro tempo bem ok, cara. Foi um primeiro tempo decente, que esse time, para mim, foi um bom primeiro tempo desse time. Segundo tempo, até os 15 minutos, é mais do mesmo. Depois ele faz alteração. E aí, os Ubalobers vão ficar puto comigo de novo. E não tem como falar dele. Cornetaram o Crespo pra caramba no final do ano. Cornetaram a tomada de decisão dele no começo do ano. E, cara, o cara teve um planejamento, seguiu o planejamento, está seguindo o planejamento. Eu queria muito acreditar que a escolha dele pelo Lucas no banco é porque ele sentiu que o Lucas precisava de um tempo. Isso eu poderia falar pra vocês, pra passar um pano pra ele, tá? Que ele sentiu que o Lucas estava se cobrando muito, estava se frustrando, mas que ele decide dar um tempo pro Lucas para ele ir readquirindo confiança. Não, e nem eu acredito nisso. Eu poderia estar falando só pros Zuba Lovers, mas nem eu acredito nisso.
O Sansão terminou empatado em 1-1. E, diferentemente do que aconteceu no Paulista, em que o São Paulo foi completamente dominante, o Crespo teve que preservar alguns jogadores, porque, cara, essa gestão é difícil, né? Como é que você preserva no Brasileiro e não no Paulista? O Marcos Antônio, por exemplo, ficou no banco. O Caleri foi titular esse jogo, o jogo inteiro. O Lucas vem melhorando, vem entrando no jogo, entrou no segundo tempo também. Foi tô com a escalação aqui, né? Um São Paulo que começa com 3 zagueiros, né, com o Sabino, Arboleda e o Alan Franco, e aí depois ele desmancha o sistema de 3 zagueiros colocando o Lucas, e aí depois ele devolve mais ou menos um 3 zagueiros que ele coloca o Ferrarese, né, mas o Ferrarese como lateral no lugar do Mike. Mas é um terceiro zagueiro, mas é lateral, e eu acho até que o Ferrarese joga bem de lateral. Depois ele coloca, aí sim, quando ele coloca o Marcos Antônio, ele e o Danielzinho se encaixam muito bem, né, o Bobadilla joga uma boa parte do jogo, lá no final sai para a entrada do Luan, menino Luan, né, que é da base do clube, saiu, rodou e tal, que tem características de primeiro volante ali, entra no lugar do Bobadilla, mas o Pablo Maia já havia saído, então ele entra para fazer essa função. Bom, bora falar de coisa boa finalmente aqui, coisas boas, positivas, informação que foi publicada pelo São Paulo essa manhã, que o Arrima Assis rescindiu o contrato com a F-Go, que era a empresa, né, que fornecia alimentos e bebidas para o São Paulo Futebol Clube. Aí, para trazer bastidores também, né, dessa informação, todos os contratos da Era Casares estão sendo revisados, né, pelo Arrima Assis. Em meio a esse processo, ele identificou ali os saques indevidos da F-Go no sistema que tinha os pagamentos ali da maquininha do social, maquininha do Dedé, né, maquininha que foi implementada ali da ZigPay. Foram identificados uns saques da F-Go, né, nesse sistema, e a F-Go não tem relação com esse sistema porque faz fornecimento de alimentos e bebidas, né? E aí, quando ele identificou isso, de imediato, ele encerrou o contrato por justa causa, né? Então, assim, cara, uma grande medida do Assis tem que fazer isso mesmo, tem que vir, né, de dentro para fora, muitas vezes. Então, tá tendo uma auditoria externa, tá tendo a sindicância interna, tá tendo a revisão dos contratos. Isso é, cara, sensacional, uma grande notícia. Enfim, o São Paulo tá na posição de vítima da história, né? E aí eu só queria fazer uma menção também, né, em relação à história da F-Go, que a F-Go ela foi fundada em 2019, então ela é uma empresa recente, ela está no São Paulo aí, enfim, desde praticamente o começo ali da gestão Casares, né? Então já não é uma empresa também que entrou esse ano, por exemplo. E vale uma outra menção, que o Flávio Duarte, o CEO da F-Go, ele é amigo pessoal do Casares, inclusive Júlio Casares, Mara Casares e o Antônio Donizete Gonçalves Dedé estiveram no casamento dele, né? Então vale só essa informação também em relação a esse contrato. E a sede no CNPJ da F-Go, a sede da empresa está no estádio do Morumbi, né? Então eles colocam o estádio do Morumbi como a sede da empresa. Vale